E muitas vezes não adianta só você chegar em crenças limitantes, não adianta você encontrar os medos, não adianta você trabalhar as imagens, se essa criança não é uma criança plenamente dita. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de ser criança quando pequeno e começa a se tornar adulto por algumas situações que a gente vê, que a gente vivencia, a gente fica preso, aquela criança fica congelada num sentimento ruim, num sentimento negativo, numa crença limitante, e ela não evolui, ela não se desenvolve. Né? Ou ela tem que se tornar um adulto muito cedo e deixa de ser uma criança, que continua sendo congelada, né? Ou ela fica eternamente uma criança e não consegue ser um adulto. Isso acontece com o seu cliente, isso acontece com você. Hoje, por exemplo, eu estava conversando no almoço com uma amiga, e foi muito legal porque a gente falou sobre esse tema. Ela estava contando que quando ela era adolescente, ela teve que mudar de casa várias vezes. E a mãe dela um dia chegou para ela e falou assim, filha, ela falou que tinha acabado de arrumar o quarto, ela pintou o quarto todo de azul, ela pintou o armário dela de branco, um quarto bonitinho na casa, o quarto dela. Fazia poucos meses que ela tinha pintado o quarto, e aí a mãe dela chegou para ela e falou assim, filha, a gente vai ter que sair da nossa casa, a gente não tem condição de pagar o aluguel, a gente não tem mais dinheiro para pagar o aluguel, a gente não sei para onde a gente vai, onde a gente vai morar, o que a gente vai fazer. Mas enfim, quando uma mãe fala isso para uma criança, a criança automaticamente ela cria uma responsabilidade dentro dela, ela cria uma ideia de que tem que salvar, o que tem que resolver, o que tem que trabalhar e fazer dinheiro. Ela começa a deixar de ser criança para se tornar uma adulta e ajudar a mãe, fazer alguma coisa para ajudar. Então a mãe, de certa forma, transfere responsabilidade para essa criança e a criança compra essa responsabilidade. E essa amiga até me contou que a primeira coisa que ela fez quando ela conseguiu ganhar um dinheiro, ela e a irmã dela, as duas, a primeira coisa que elas fizeram foi comprar uma casa. Porque esse medo de ficar sem lugar para morar, esse medo de perder, né, era tão grande que a primeira coisa que elas fizeram foi comprar uma casa. Esse é um exemplo simples. Conversando hoje no almoço com uma colega, ela me contou essa história. Mas é muito comum, assim, eu fiz uma sessão esses dias com pessoas trabalhando com relacionamento. Era uma pessoa que ela tinha muita dificuldade em ficar num relacionamento. Uma cliente, ela tinha muita dificuldade de ficar num relacionamento. E ela trouxe isso para uma sessão, porque ela sempre terminava o relacionamento. Ela sempre terminava o relacionamento e ela achava que... Ela vinha com aquela questão, mas Léo, será que eu nunca vou conseguir um relacionamento? Será que eu nunca vou conseguir encontrar um parceiro, uma história legal, que eu vou ficar bem, que vai ser bom? Ela trouxe essa questão, ela queria trabalhar isso, ela queria buscar um parceiro, ela queria construir um relacionamento saudável, equilibrado. E aí a gente foi trabalhar. Essa questão foi buscar a origem. De onde que vem essa ideia de que ela não consegue um relacionamento? De que ela tem que terminar os relacionamentos que ela começa? De que nunca fica bem. Quando está ficando bem, ela vai lá e termina. De onde que vem isso? Isso é uma consequência. Tá? Isso é um sintoma. Ela traz o sintoma na sessão. E naquele processo, para resolver essa questão emocional que ela trouxe, uma questão da vida pessoal dela, a gente precisa chegar na origem. Para resolver isso, a gente precisa chegar na origem. E aí, como que eu faço para chegar na origem? Eu vou escavar, eu vou buscar a origem dessa questão. E aí eu fui perguntando para ela quando que isso teria acontecido. Quando que isso teria acontecido de ela... primeira vez em que ela achou que um relacionamento não daria certo. Que ela não vai conseguir ninguém na vida que viva um relacionamento feliz, equilibrado. E a gente foi escavando essa questão e a gente chegou numa memória que ela, enquanto criança, estava a mãe e o pai brigando, discutindo na relação, brigando mesmo, assim, feio, não de se bater, mas de se xingar. Era sempre isso que acontecia. Então, enquanto criança, quando ela olhava para aquela cena, ela viu o pai e a mãe brigando, ela ficava com choque, com medo, ela ficava triste, ela ficava também com raiva. E ela não sabia o que fazer, ela queria resolver aquilo, não sabia o que fazer. E naquele momento, quando ela olhava para aquela cena do pai e da mãe, ela aprendeu, ela criou na mente dela a ideia de que um relacionamento entre um homem e uma mulher sempre dá errado. Porque o que ela via sempre dava problema, sempre dava errado. Então ela criou uma ideia de que o relacionamento entre um homem e uma mulher sempre dá errado, sempre tem conflito, sempre tem briga. E ela gravou essa imagem na mente dela. Essa criança foi tão impactante, essas imagens para ela, que ela gravou essas imagens dentro dela,
ela sentiu esses sentimentos, né? Aquele sentimento do conflito, da raiva, do ódio que estava acontecendo, mas ela também se sentia triste, porque ela queria ver o pai e a mãe dela bem, ela queria ter um ambiente saudável, queria ter uma janta tranquila em casa, ela queria poder ter atenção, brincar com o pai e com a mãe. E ela guardou tudo isso dentro dela. E aí quando ela cresce, né, com essa imagem fixa, quando ela cresce com esses sentimentos, toda vez que ela está num relacionamento, o que naturalmente vai acontecer? Vai abrir um gatilho na mente dela, e na mente não é só o cérebro, eu faço assim só para referenciar, mas a mente está no corpo todo, tá? A gente tem um corpo sutil que é um corpo mental. Então essas informações, essas imagens, podem estar em qualquer lugar do seu corpo. Mas ela gravou essa imagem, e quando ela tá lá, entra no relacionamento, que parece que está saudável, que está legal, ela vai lá e termina. Por quê? Porque é melhor terminar enquanto está bem do que esperar ter conflito. E ela sempre vai lá e termina a relação, ela sempre vai lá e finaliza aquela relação. E aí o que acontece? Ela não consegue se relacionar. Ela quer se relacionar, né? Só que em algum lugar dentro dela diz que o relacionamento não vai ser saudável, vai ser conflituoso. Então é melhor terminar e não se relacionar do que voltar a viver aquela mesma experiência que ela viu na infância. Isso é um medo. É uma raiz muito profunda, muito poderosa. Então enquanto ela carregar esse padrão, dificilmente ela vai conseguir ter um relacionamento. Ela pode trabalhar, ela pode buscar ser uma pessoa melhor, ela pode buscar ser uma mulher amorosa, encontrar um parceiro legal, mas dentro dela sempre vai ter uma desconfiança, dentro dela sempre vai ter um gatilho que vai fazer com que ela termine aquela relação, que vai fazer com que ela mude de onde ela está, que vai fazer com que ela até mesmo atraia esse tipo de situação para a vida dela. Então por isso que a gente tem que encontrar essa questão e resolver ali naquele momento. Só que para resolver essa questão, a gente tem que olhar para essa criança. Para resolver essa questão, eu preciso olhar para o que aconteceu com aquela criança, por que aquela criança sentiu, o que aquela criança acreditou naquele momento, quais são os medos e principalmente o que ela precisa.